Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! E aí, mais uma aula de espanhol, estão preparados? Pois é, hoje nós vamos trabalhar com uma temática assim que eu gosto muito, que é Mafalda, que é uma personagem da Argentina e é personagem criada por Quino. Vamos lá? O que a gente precisa saber sobre Mafalda? Vocês já viram que essa garotinha aí é a Mafalda? Já viram pelas cores que ela é argentina? Ela é personagem criado pelo argentino Quino. Ele desenhou e cria os textos, né? É uma ninha preocupada com a humanidade e a paz mundial. Ela é muito crítica, ela é uma criança assim precoce, ela é muito inteligente, ela reflete sobre fazendo críticas sobre o mundo, sobre os pais, sobre a família, sobre todas as pessoas. Parece uma pessoa, sabe? Ela é criança, pequenininha, porém ela tem uma mente assim muito madura. Ela nasceu em 1964 até 1973, entre essas datas. Tem uma alta popularidade em toda a América Latina e também na Europa. Lógico que é por causa disso que vocês vão ver muito por aí. Nos textos livros de espanhol, vocês vão ver. Sabe por que eu botei essa música? Porque a nossa personagem amava os Beatles e essa música era uma das preferidas. Em especial, ela amava John Lennon, sabe? Por que ela gostava tanto deles? Porque eles falam de paz. E isso representa muito a forma de pensar de quem é a nossa personagem? Mafalda. Ela tinha somente 6 anos em 1964, a sua primeira aparição foi em 29 de setembro de 1964, então ela surge com 6 anos. Mas ela é uma menina precoce, é uma menina madura, ela é uma menina muito crítica, que ela observa o mundo, ela observa as injustiças e ela dá ênfase à sua contestação com seu poder de ser mulher, né? Ela é feminista. Então, ela quer discutir aquilo que ela acha que é injusto. E os Beatles trazem essa ideia de paz, né? De direitos humanos, direitos das crianças. Por isso que ela gosta muito. E, inclusive, ela é muito nacionalista, luta pela democracia. Em espanhol se fala la democracia. E diz o seguinte: cambiando el orden de los amores, las cosas não cambiam. Então, não importa o que vem primeiro. Se ela ama mais o país dela ou se ela ama mais o mundo. Se ela ama mais ser mulher ou se ela ama mais os direitos humanos. Não importa a ordem. Por quê? Porque as coisas não mudam conforme a sua preferência. Ela acha que tudo tem que ser... você tem que lutar por tudo que você ama. E o que ela não gosta? Ela não gosta de sopa. Isso parece ser besteira a gente tá falando, né? Mas não. Já caiu no vestibular em uma da parte interpretativa, a resposta era o que Mafalda, dentro do texto, queria dizer o quê? Que ela não gostava de sopa. Foi a resposta. Então, é importante vocês saberem desse detalhe, porque explora-se muito o que ela odeia. Odia a sopa. Véase, derecho de los niños. Então, ela defende a ideia de eu sou criança, meu direito é, se eu odeio sopa, eu não sou obrigada a tomar sopa. Esse era o lema de Mafalda. Ela odeia só sopa? Não. Odeia as armas, odeia a guerra e odeia James Bond. Se vocês não sabem quem é James Bond, vão procurar saber. Eu gosto de ação, eu gosto do personagem de James Bond. Mas, gosto, né? Não se discute. Existe um motivo muito maior. É principalmente pelo caráter dela. Lembra que eu falei? Mafalda é uma menina de só 6 anos, porém, ela é muito madura, ela tem uma maturidade própria de adulto, então ela está o tempo todo questionando situações, comportamento, forma de pensar dessa sociedade que a gente vive. E aí, ela tem uma amiga chamada Susanita, que é essa menina aqui, e que ela é exatamente o contrário de Mafalda, né? Ela representa tudo o que é questionável na nossa sociedade. Então, olha esse texto. Susanita fala assim: yo, prejuízos, inventos tuyos, quando dirigió algo contra esses cochinos negros. Olha que absurdo, gente. Ela fala cochinos negros. Quando a B, desci, quando é... E olha para a cara de Mafalda.
Não diz nada, mas ao mesmo tempo, com sua expressão facial, ela diz tudo. Então, o que aconteceu aqui? Bom, Susanita disse assim, eu com preconceito, então aprenda, ó, vocabulário espanhol, prejuízo significa preconceito. Então, ela questiona a Mafalda, dizendo assim, como é que você diz que eu tenho preconceito? Você está inventando isso. Aí ela pergunta, quando foi que eu disse para você algo contra esses porcos negros? A palavra cotinos quer dizer porcos. É uma palavra muito depreciativa. Então, ela diz que ela não é preconceituosa, mas na fala dela, ela chama os negros de porcos. E isso faz com que se denuncie totalmente como uma pessoa preconceituosa. Gente, veja só quantos denúncias social a gente pode encontrar nos textos de Mafalda, né? Em especial sobre o racismo. Olha aqui. Essa menina que você já conhece, né? O nome dela é Susanita. Olha o que ela diz. Vou ler em espanhol primeiro. Não há caso, o racismo é algo que não me entra na cabeça. Me resulta uma coisa assim inconcebível. Me parece espantoso considerar inferiores a outros seres humanos por solo hecho de não ser como uno. Veja a palavra aqui, ó, uno, vou explicar a vocês depois. Todavia que tiene essa desgraça, olha essa palavra. Todavia que tiene essa desgraça em cima, vamos a despreciá-lo. Olha essa outra palavra. Ai que ser mais caritativos, caramba. Gente, caritativos. O que ela diz? Antes disso, observe as expressões faciais de Mafalda. No primeiro quadrinho, ela está concordando, aceitando, né? Feliz com a posição da amiga, que ela tá totalmente assim, chateada com o racismo. E por último, ela se sente totalmente como chocada. Agora eu pergunto a vocês, por que ela tá chocada? Vamos entender? Veja. Susanita disse assim, não entra na minha cabeça como é que pode existir o racismo. Isso é uma coisa assim inaceitável. Olha que beleza, certo. Aí vai no segundo quadrinho. Para mim, parece assim espantoso considerar o outro como inferior só porque ele é diferente. Aí vem no último. Vejam que ainda tem que viver com essa desgraça. Olha, o que ela diz? Ela quer dizer que ser negro é um fato que não é uma coisa boa. Ser negro é uma desgraça. Ainda por cima, as pessoas têm que desprezá-los. A gente tem que ser mais o quê? A gente tem que ter mais empatia, ou seja, tem que ter mais pena por causa dele. Então, isso mostra o quanto ela é preconceituosa. Ela, sem querer, ela mostra que ela está, de verdade, fazendo o quê? Depreciando o negro, como se o negro realmente fosse inferior, como se o negro realmente precisasse ter pena. Ela não encara o negro como uma pessoa igual a todo mundo, com os mesmos direitos, que não tem diferença nenhuma. Aqui embaixo, Mafalda, ela faz assim, tipo uma analogia, né? Uma brincadeira, é meio irônico. Então, ela diz, aqui tem uma senhorinha que leva um cachorro, um senhorzinho que leva um outro cachorro, outro senhor que leva um outro cachorro. Aí ela fala assim, racistas. Por quê? Porque ela tá levando uma tartaruga. Então, isso é só uma analogia, né? Porque ela fala que todos têm os mesmos direitos. Esse é o hino da Argentina. Com certeza vocês já ouviram, nem que seja na Copa, né não? E, como nossa personagem, Mafalda, é muito nacionalista, não podia faltar o hino da Argentina. Como eu disse, ela é uma menina excepcional, fora assim do normal, sabe? Como eu falei, também ela é precoce. Por que ela é precoce? Porque ela é muito madura, ela é muito crítica com a realidade, ela observa tudo, ela comenta tudo, ela pergunta tudo. Algo cascarábias, ela é meio malandra com as coisas, assim, não é muito, sabe, muito centrada nela mesma, ela observa todo mundo e vai criticando e vai falando e vai perguntando. Por isso ela é muito esperta, não deixa passar nada. E tem muita curiosidade. Mas o mais interessante é a sua consciência existencial, porque é maior que de quase de todo mundo.
certo? Ela é muito madura para sua idade. Lembra quantos anos ela tem? 6 anos. Sua generosidade e patriotismo são, assim, né, impressionantes. Nunca lhe faltam perguntas, sabe o que ela quer, sabe o que procura. Está sempre preocupada com a humanidade, com a paz, com os direitos humanos e critica duramente seus pais por serem o quê? Passivos. Então ela vê assim injustiças acontecendo e vê os pais aceitando aquilo assim normalmente e ela fica indignada com tal situação. E ela espera ter uma carreira universitária. Quero chamar atenção para isso. Por quê? Como ela é uma pessoa assim muito madura, ela pensa demais, né? Ela reflete muito sobre isso. Então, para ela é muito mais importante no sentido de ter uma carreira universitária, no sentido assim do nome dela ficar para a história e não pelo dinheiro. E não por um sucesso em outro sentido, mas no sentido de ser conhecida como estudiosa, como uma conhecedora de mundo. Ou seja, ela poderia ser uma filósofa. Sim, uma criança filósofa seria Mafalda. Então, ela sonha em ser alguém na vida. Então, olha só o que acontece com o que rodeia e aparece nos textos. E a gente vai trabalhar com isso porque vocês precisam se acostumar com a personalidade de Mafalda. Nós temos aqui um quadrinho, olhem, tá vendo? A amiga dela diz, francamente não sei o que haria eu sem mim. A amiga olha para ela e diz, francamente, eu não sei o que eu faria sem mim. Olha a cara de Mafalda. Eu adoro essa carinha que ela faz. E aqui, algumas pessoas não han entendido que a Terra gira alrededor del sono de ellas. Vocês entenderam? Algumas pessoas ainda não entenderam que a Terra gira ao redor do Sol, não delas. Ela é muito inteligente. Galerinha, a gente está trabalhando com condicional. A gente já viu o condicional regular na unidade passada e nessa unidade o que a gente vai dar o enfoque é no condicional irregular. Então hoje a gente vai fazer só a revisão, porque a gente já viu tudo isso na aula passada e na aula anterior. Então vamos lá revisar? Então veja, o que a gente aprendeu na semana passada? Que os verbos que são irregulares, ele tem em seu radical a modificação. A sua terminação vai ser sempre igual. Então, vocês decoram, tipo, a fórmula mágica. Qual é a fórmula mágica? As terminações. Por quê? Porque você vai usar essa mesma terminação em todos os verbos, não importando se é da segunda conjugação, não importando se é da terceira conjugação, porque a terminação é igual. Porém, onde é que você vai encontrar a irregularidade? No seu radical. Tá? Então, você precisa sentar e decorar o radical. Como é que ele se transforma? Então, veja. O verbo caber, ele vai ficar com radical diferente e vai se transformar em cabria. Não é isso? Pensaram aí? Responderam? Cabria. Então, veja. O verbo descer, se ele fosse regular, ele teria o radical desce. Porém, como ele é irregular, o que acontece, gente? A gente mudou ó, o E pelo I, a gente mudou o C pelo R e fica completamente diferente. Então, você vai ter que aprender, começa decorando, diria, caber, cabria, decidiria, AB, abria, AC, aria, poder, podria, poner, pondria. Chamo mais uma vez a atenção que poder não tem o E, o N, e pondria tem um N. É a única diferença entre um e o outro, ó. Tá? Isso cai muito nas provas, inclusive na minha prova eu vou colocar para poder ver se vocês estão prestando atenção. Que o verbo poder vira podria, que o verbo poner vira pondria. Querer, queria, ganha um outro R, então ele ganha força ao ser conjugado, queria. Saber, sabria, salir, saldria, tener, tendria, baler, baldria, bender, bendria. Gente, só precisa que vocês sentem e estudem, tá? Porque isso aqui não é outra coisa, é estudar. Então, duas coisas são necessárias. Primeiro, que vocês aprendam a terminação, tá? Chega lá, decora a fórmula mágica da terminação e você vai pegar essa terminação e usar em todos os verbos. Segundo, decorar como é que vocês vão fazer esse câmbio aqui, ó. O radical desses verbos que são irregulares vão se modificar. Então, como é que fica? Aí vocês têm que saber. Que cabe vira cabria, que desci vira diria, que AB vira abria. Então, tem que estudar.
E aí, gente, olha, a outra dica é que se eu conjugo a primeira pessoa cabria, ele vai puxando, é um gancho que vai puxando todos os outros. Então, quando eu lembro, é cabria, eu vou lembrar do restante. Eu cabria, tu cabrias, ele cabria, nós outros cabríamos, vós outros cabrias, eles cabriam. Essa semana eu quero a conjugação destes verbos, então vamos bater, certo? Repetindo, repetindo, repetindo até aprender. Então, repitem comigo. O verbo tener. Primeiro, o que é que significa mesmo o verbo tener? Me digam aí. Isso, o verbo significa ter. Como é que fica? Ó, ter em português seria teria no condicional, mas em espanhol ficaria tendría. Yo tendría, tú tendrías, él tendría, nosotros tendríamos, vosotros tendríais, ellos tendrían. O verbo poner, lembra que o verbo poner quase sempre cai nas provas ao lado de qual outro verbo para poder criar confusão, gente? Criar dúvida? Quem lembra? Isso, o verbo podre. Ou, perdão, poder, que vira podre, né, depois. Então, poner, poder. Pondré, podre. Então, como é que você vai conjugar o verbo poner? Sim, o que significa o verbo poner? Significa por, exatamente. Então, como é que você conjuga? Eu pondria, repitam. Tu pondrias, ele pondria, nós outros pondríamos, vosotros pondríais, eles pondriam. E agora veja se esse penúltimo verbo, benir, tá? Como é que eu conjugo o verbo benir? Eu vendria, tu vendrias, ele vendria. Observe que o verbo, que a letra V, que a gente chama de UB em espanhol, tem esse som de quase B. Vendria. Nós outros vendríamos, vosotros vendríais, eles vendriam. E o último dessa semana, qual é o verbo? Salir, que significa sair. Então, eu saldria, tu saldrias, ele saldria. Observa o som do L. Né? Em português, esse som do R, onde ele vem posicionado, esse L aqui, ó, não o L do salir, e sim o L do que teria em português, a gente trocaria o L pelo som do U, sal. Porém, em espanhol não pode ter esse câmbio, né? Em espanhol, o L fica com o som de L mesmo. Então, para você pronunciar corretamente palavras como essa, você tem que colocar o L lá, ó, a língua lá em cima, ó, na boca, no céu da boca. Então, você fala assim, sal, e não sal. Saldria, saldrias, e não saldrias. Saldria, saldríamos, saldrias e saldriam. Agora, galerinha, é hora de fazer as atividades, vamos lá? Pega um livro, responda na página 49, mas o principal é conjugar no condicional os verbos ser, descer, poder, tener, escrever e cambiar. Aonde? No caderno. Depois tirar a foto e mandar para a pró. Lembrem que quando vocês estiverem conjugando, é como se vocês estivessem estudando, porque possivelmente a gente vai fazer um simulado semana que vem. Olha, antes que vocês fiquem agoniados, vou logo avisando. Simulado não é teste. Simulado é o quê? Você simula que é um teste, faz de conta que é um teste. Mas não tem valor nenhum, não tem nota nenhuma. É só para vocês irem treinando, para quando chegar o teste, não terem mais dificuldade nenhuma. Certo? Para vocês se acostumarem com o sistema, para vocês já irem estudando. É isso, tá?